Você é uma vergonha para sua família, ela gritou, até revelarem que a Ferrari na oficina era dele. Imagina só a cena. Uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde o aroma de óleo diesel se mistura com o chimarrão matinal e os homens de bombacha ainda discutem o preço do gado na praça. No meio de tudo isso tinha uma oficina mecânica que era tipo o coração da cidade, sabe? A oficina dos Santos. E, cara, ninguém podia imaginar que dentro daquelas paredes sujas de graxa estava guardado um segredo que ia abalar tudo o que essa comunidade pensava que conhecia sobre poder, dinheiro e quem realmente importa nessa vida. Se prepare, pois essa história irá te chocar como nunca antes. Se inscreva no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. A oficina ficava numa esquina movimentada, daquelas que você passa 1000 vezes e nem repara direito. As paredes meio descascadas, umas ferramentas espalhadas, alguns carros velhos esperando conserto, mas o que chamava a atenção mesmo era o dono do lugar, ou melhor, o filho do dono. Todo mundo na cidade conhecia ele só como o filho dos Santos, um cara de uns 28 anos que vivia com a cabeça baixa, sempre prestativo, sempre disposto a ajudar. Esse rapaz tinha uma coisa que incomodava os outros. Ele era bom demais no que fazia. Qualquer coisa que tivesse motor, ele consertava. Trator, carro, moto, até aqueles geradores velhos que ninguém mais sabia mexer. E cobrava barato demais. Sempre dava um jeitinho de ajudar quem não tinha dinheiro. Isso irritava alguns comerciantes da cidade que achavam que ele estava desvalorizando o mercado. Do outro lado da cidade, numa casa grande com portão de ferro, morava Dona Margarida, a mulher mais poderosa da região. Ela era dona de uma cadeia de supermercados que dominava todo o comércio por ali. Uma mulher dura, dessas que quando fala, todo mundo escuta. Sempre vestida impecável, cabelo arrumado, unhas feitas, dirigindo uma caminhonete nova que brilhava mais que sol do meio-dia. O marido dela, seu Rogério, era um cara mais reservado, desses que prefere ficar na dele. Mas tinha uma coisa estranha. Ele começou a frequentar a oficina do filho dos Santos com uma frequência que estava chamando a atenção. Toda semana ele aparecia lá, às vezes só para conversar. Outras vezes inventando algum probleminha no carro, que nem problema era. As pessoas começaram a reparar. Numa cidade pequena, tudo vira assunto. As mulheres comentavam no salão de beleza, os homens falavam no bar. O que será que o Rogério tanto vai fazer na oficina? Aquele carro dele é novo, não precisa de tanto conserto assim. Tem coisa estranha nessa história. O filho dos Santos não entendia muito bem essa atenção toda. Para ele, seu Rogério era só mais um cliente. Um cara educado que gostava de conversar sobre motores antigos e histórias da cidade. O rapaz até gostava dessas conversas, porque o homem sabia muito sobre como as coisas funcionavam antigamente. Ele por ali. Mas Dona Margarida estava percebendo que o marido saía de casa com mais frequência, sempre com desculpas sobre problemas no carro. E ela não era boba. Numa comunidade onde poder significa controle, qualquer coisa que fogisse do seu domínio virava suspeita. A tensão estava crescendo, daquele jeito silencioso que acontece antes da tempestade. O filho dos Santos continuava trabalhando, sem imaginar que estava no centro de um furacão que ia mudar não só a vida dele, mas de toda aquela cidade. Ele mexia nos motores com a mesma dedicação de sempre, sem saber que cada visita do seu Rogério estava construindo uma bomba-relógio que logo ia explodir. Durante essas visitas, seu Rogério tinha um jeito estranho de olhar em volta da oficina, como se procurasse alguma coisa. Às vezes, ele perguntava sobre coisas antigas, sobre o pai do rapaz, sobre documentos velhos que podiam estar guardados por ali. O filho dos Santos achava que era só curiosidade de gente mais velha. Mas Dona Margarida conhecia cada segredo, cada
negócio que já tinha rolado naquela cidade. E alguma coisa nessas visitas do marido estava mexendo com ela. E quando explodisse, todo mundo ia descobrir que às vezes as pessoas mais simples guardam os segredos mais surpreendentes. Que às vezes quem parece não ter nada é quem tem tudo. E que o verdadeiro poder não está onde todo mundo pensa que está. O domingo amanheceu como qualquer outro na cidade. A feira tradicional já estava montada na praça central desde as 5 da manhã, com as barraquinhas de frutas, verduras e aquele cheiro gostoso de pastel que fazia todo mundo salivar. O filho dos Santos tinha ido comprar umas coisas para a mãe, caminhando devagar entre as bancas, cumprimentando o pessoal que conhecia desde criança. Ele estava parado na banca do seu Antônio, escolhendo umas laranjas, quando escutou aquele barulho de salto alto batendo no chão de pedra da praça. Todo mundo conhecia esse som, Dona Margarida se aproximando, mas dessa vez tinha algo diferente, uma pressa, uma energia que fazia as pessoas pararem para olhar. Ela veio direto na direção dele e, cara, a mulher estava transtornada. O rosto vermelho, os olhos brilhando de raiva, as mãos fechadas em punho. O filho dos Santos nem teve tempo de entender o que estava acontecendo quando ela parou bem na frente dele e começou a falar alto, daquele jeito que todo mundo na praça podia escutar. Você é uma vergonha para sua família, uma vergonha para essa cidade. As palavras saíram como balas e o rapaz ficou ali parado, sem entender nada, segurando as laranjas na mão como se fosse a coisa mais importante do mundo. As pessoas começaram a se juntar ao redor, formando uma roda, daquele jeito que acontece quando tem confusão na rua e todo mundo quer ver o que está rolando. Dona Margarida não parava. Falava sobre corromper os valores da comunidade, sobre gente que não conhece seu lugar, sobre coisas que o filho dos Santos nem sabia o que significava. O pior de tudo é que ela falava como se tivesse certeza absoluta do que estava dizendo, como se ele tivesse feito alguma coisa terrível que todo mundo sabia, menos ele mesmo. O rapaz tentou falar alguma coisa, perguntar o que tinha feito de errado, mas as palavras não saíam. Ficou ali, vermelho de vergonha, enquanto mais gente se juntava para assistir ao espetáculo. Tinha a dona da padaria, o barbeiro, alguns fazendeiros que tinham vindo para a feira, até crianças correndo para ver o que estava acontecendo. Quando Dona Margarida finalmente parou de falar, o silêncio que ficou foi pior que os gritos. Todo mundo olhando para ele, esperando uma resposta, uma explicação, qualquer coisa. Mas o filho dos Santos só conseguiu abaixar a cabeça e sair andando devagar, deixando as laranjas caírem no chão. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo. A cada passo, ele sentia os olhares nas costas, ouvia os cochichos que começaram assim que ele se afastou. O que será que ele fez? A Dona Margarida não fica brava à toa. Sempre achei que tinha algo estranho naquele menino. Em casa, a mãe dele percebeu na hora que alguma coisa tinha acontecido. Ela conhecia o filho melhor que ninguém. Sabia quando ele estava chateado, mesmo tentando disfarçar. Mas quando ela perguntou, ele só balançou a cabeça e foi para o quarto. Naquela noite, deitado na cama, o filho dos Santos ficou pensando no que tinha acontecido, tentando entender por que Dona Margarida tinha tanta raiva dele. Não conseguia lembrar de ter feito nada para ofender ela ou a família. Sempre foi respeitoso, sempre tratou todo mundo bem. Mas uma coisa ele sabia: depois do que aconteceu na praça, a vida na cidade nunca mais ia ser a mesma. As pessoas iam olhar para ele diferente, iam cochichar quando ele passasse, iam inventar histórias para explicar o que não entendiam. Às vezes a gente descobre que não importa o quanto você tenta ser uma pessoa boa. Tem momentos na vida em que você vira alvo de uma tempestade que nem sabe como começou, e tudo o que pode fazer é aguentar até ela passar.
3 dias depois do escândalo na praça, a cidade acordou com um problema que ninguém sabia como resolver. O sistema elétrico do hospital municipal tinha pifado durante a madrugada, bem no meio de uma cirurgia de emergência. Os geradores de backup funcionaram por algumas horas, mas também deram problema. E, cara, não tinha ninguém na região que soubesse mexer naqueles equipamentos antigos. O prefeito estava desesperado. Tinha ligado para técnicos de Porto Alegre, mas eles só podiam chegar no final da semana. Enquanto isso, o hospital estava funcionando com energia emprestada de uma funerária vizinha, através de fios improvisados que qualquer um podia ver que não iam aguentar muito tempo. A coisa ficou pior quando descobriram que não era só o hospital. A usina de tratamento de água também estava com problemas elétricos, e se não resolvesse logo, a cidade toda ia ficar sem água potável. O pânico começou a se espalhar. As pessoas correram para os supermercados para comprar água mineral, e em algumas horas as prateleiras estavam vazias. Dona Margarida estava furiosa. Os supermercados dela dependiam de energia para manter os freezers funcionando, e com a situação instável, ela estava perdendo dinheiro a cada hora que passava. Ligou para todos os contatos que tinha, ofereceu dinheiro dobrado para qualquer técnico que conseguisse resolver o problema rapidamente, mas nada. Foi aí que seu Rogério, o marido dela, fez um comentário que deixou todo mundo pensativo na reunião de emergência da prefeitura. Ele disse que conhecia alguém na cidade que talvez pudesse dar uma olhada nos equipamentos, alguém que tinha um jeito especial com essas coisas antigas. Quem? Perguntou o prefeito, já agarrando qualquer esperança. Seu Rogério hesitou um pouco, olhou para a esposa e respondeu baixinho: o filho dos Santos. O silêncio que desceu na sala foi pesado. Todos sabiam do que tinha acontecido na praça no domingo. Dona Margarida ficou vermelha, mas dessa vez não era só de raiva. Tinha vergonha misturada ali também. Você está maluco? Ela sussurrou para o marido. Depois de tudo o que eu falei? Mas o prefeito estava desesperado. A pressão estava vindo de todos os lados, do governador, da mídia regional, dos moradores. Ele precisava de uma solução. E se o filho dos Santos realmente entendia desses equipamentos antigos, valia a pena tentar. A verdade é que seu Rogério sabia mais do que estava falando. Nas conversas na oficina, ele tinha percebido que o rapaz não era só bom com carros. Uma vez, ele tinha visto o menino consertando um gerador velho que nem os técnicos especializados queriam mexer. E tinha feito isso em menos de uma hora, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Enquanto os adultos discutiam na prefeitura, a crise estava se agravando. No hospital, os médicos estavam tendo que cancelar cirurgias não emergenciais. Na paz, escola, as aulas foram suspensas porque os computadores da secretaria tinham pifado junto com tudo. Até a rádio local estava funcionando só com bateria. A cidade toda estava olhando para os líderes, esperando uma solução. Mas pela primeira vez em anos, as pessoas que sempre mandaram em tudo estavam sem resposta. O dinheiro da Dona Margarida não estava resolvendo. Os contatos políticos do prefeito não estavam ajudando. E o tempo estava passando. Era engraçado como uma crise dessas mostrava quem realmente tinha valor na comunidade. Não eram os que falavam mais alto ou tinham mais dinheiro. Eram os que sabiam fazer as coisas funcionarem quando tudo dava errado. E no meio de toda essa confusão, numa oficina pequena, numa esquina da cidade, estava a pessoa que talvez pudesse salvar todo mundo. Só que essa pessoa ainda não sabia que sua hora tinha chegado. Nem imaginava que ia ter que provar seu valor justamente para quem mais tinha duvidado dele. Às vezes, as maiores oportunidades vêm disfarçadas dos maiores problemas. E às vezes a solução está bem ali na nossa frente, na pessoa que a gente menos espera.
O filho dos Santos estava trabalhando embaixo de um Fusca 74 quando escutou as batidas na porta da oficina. Era uma batida tímida, diferente dos clientes normais que chegavam fazendo barulho. Quando ele saiu de debaixo do carro, encontrou o prefeito parado na entrada, com aquele jeito de quem não sabia muito bem como começar a conversa. "Posso entrar?" perguntou o homem, tirando o chapéu da cabeça. O rapaz só acenou que sim e ficou esperando, limpando as mãos no pano que sempre carregava no bolso. Sabia que depois do escândalo na praça, qualquer visita oficial não devia ser coisa boa. O prefeito começou a explicar a situação do hospital, da usina de tratamento, de como a cidade toda estava dependendo de uma solução rápida. Falava devagar, escolhendo as palavras com cuidado, como se estivesse pedindo um favor muito grande. "Seu Rogério disse que você talvez pudesse dar uma olhada nos equipamentos", disse finalmente. "Eu sei que não é sua área, mas..." O filho dos Santos não deixou ele terminar. "Posso ir dar uma olhada sim." Não era sobre dinheiro, não era sobre reconhecimento, era sobre pessoas precisando de ajuda. No hospital, tinha gente dependendo daqueles equipamentos para sobreviver. Na usina, tinha crianças que iam ficar sem água limpa para beber. Isso era maior que qualquer mágoa ou vergonha que ele pudesse estar sentindo. O caminho até o hospital foi silencioso. O prefeito dirigindo nervoso, o filho dos Santos olhando pela janela, vendo a cidade que conhecia desde pequeno, mas que agora parecia diferente. As pessoas na rua olhavam para a caminhonete da prefeitura com esperança nos olhos. No hospital, a situação era pior do que tinha imaginado. Os corredores estavam escuros, só com iluminação de emergência. Alguns equipamentos médicos estavam desligados, outros funcionando precariamente com a energia improvisada. O cheiro de hospital misturado com o cheiro de diesel dos geradores criava uma atmosfera pesada. O chefe de manutenção do hospital, um senhor de uns 60 anos, levou o filho dos Santos até a sala dos equipamentos. Era um labirinto de fios, motores, quadros elétricos que pareciam ter sido instalados em épocas diferentes. Tudo meio bagunçado, sem um padrão claro. "Ninguém mais sabe mexer nessa gambiarra", disse o homem, balançando a cabeça. "Quando instalaram isso aqui, há uns 20 anos, o técnico que fez já morreu. Os papéis se perderam. É tudo na base do improviso." O filho dos Santos começou a andar entre os equipamentos, tocando os fios, escutando o barulho dos motores, sentindo a vibração. Tinha alguma coisa familiar naquilo tudo, como se já tivesse visto algo parecido antes. Não conseguia explicar o que era, mas sabia que conseguia entender como aquilo funcionava. Em 2 horas, ele tinha mapeado todo o sistema na cabeça. O problema não era só elétrico, era de sobrecarga. Os equipamentos novos que tinham sido conectados ao longo dos anos estavam puxando mais energia do que o sistema antigo conseguia fornecer. Era como tentar fazer um rio pequeno alimentar uma cidade inteira. "Preciso de algumas peças", disse para o chefe de manutenção. "Nada muito caro, mas preciso até amanhã cedo." O homem fez uma lista do que era necessário e o prefeito se comprometeu a conseguir tudo, não importasse o preço. Pela primeira vez em dias, tinha alguém falando com confiança sobre uma solução. Mas quando saíram do hospital, o filho dos Santos percebeu que algumas pessoas tinham se juntado do lado de fora. Não muitas, mas o suficiente para formar um pequeno grupo. Eram pessoas que conhecia da cidade, gente que frequentava a oficina, que sempre foi amigável com ele. "A gente está torcendo por você", disse uma senhora que sempre levava o carro velho para ele consertar. Não eram palavras grandiloquentes, não era um discurso emocionado, mas naquele momento significou mais do que qualquer coisa que Dona Margarida tinha gritado na praça. Era a cidade lembrando que ele fazia parte dela, que sempre fez parte. Naquela noite na oficina, preparando as ferramentas para o dia seguinte, o filho dos Santos teve uma sensação estranha. Era como se estivesse na véspera de algo importante, algo que ia mudar tudo.
Não sabia explicar o que era, mas sentia no peito que aquele não era só um concerto qualquer. Às vezes, a vida coloca você exatamente onde precisa estar, mesmo quando parece que tudo está dando errado. Na manhã seguinte, quando o filho dos Santos chegou ao hospital carregando uma caixa de ferramentas e algumas peças, encontrou uma pequena multidão esperando do lado de fora. A notícia de que o menino da oficina ia tentar resolver o problema tinha se espalhado pela cidade como fogo em palha seca. Mas nem todo mundo estava torcendo por ele. Dona Margarida tinha passado a noite inteira ligando para conhecidos, tentando encontrar técnicos qualificados em outras cidades. Na cabeça dela, era inadmissível que a solução para um problema tão sério fosse vir de alguém que ela tinha humilhado publicamente 3 dias antes. Isso ia contra tudo o que ela acreditava sobre hierarquia, sobre quem mandava e quem obedecia na cidade. É uma loucura, ela dizia para quem quisesse escutar. Um mecânico de carros velhos mexendo em equipamento hospitalar? E se ele piorar tudo? E se alguém morrer por causa disso? As palavras dela foram pegando força entre algumas pessoas da cidade, principalmente entre os comerciantes mais ricos, que sempre seguiram a liderança da família de Dona Margarida. Começaram a questionar a decisão do prefeito, a dizer que era irresponsabilidade apostar em alguém sem diploma, sem certificação. O Dr. Fernando, único médico particular da cidade, foi um dos que mais se manifestou contra. Ele tinha estudado na capital, se considerava mais qualificado que os médicos do hospital público e via naquilo tudo uma afronta à ordem natural das coisas. Onde já se viu, ele comentava no clube, um rapaz sem estudo mexendo em equipamentos que custam milhares de reais. Isso é coisa de país subdesenvolvido. Enquanto isso, lá dentro do hospital, o filho dos Santos trabalhava em silêncio. Tinha começado às 6 da manhã e nem parava para almoçar. As mãos dele se moviam com uma precisão que impressionava o chefe de manutenção. Era como se ele conseguisse ver conexões que os outros não viam, entender uma lógica que estava escondida na bagunça de fios e motores. Mas do lado de fora, a pressão estava crescendo. Um grupo de cidadãos preocupados, liderados discretamente por Dona Margarida, tinha se formado na praça em frente à prefeitura. Eles queriam que o prefeito interrompesse tudo e esperasse os técnicos certificados chegarem de Porto Alegre. A vida das pessoas não pode ficar nas mãos de alguém despreparado, dizia Dona Margarida para um repórter da rádio local que tinha aparecido para cobrir a crise. As dúvidas começaram a contaminar até mesmo algumas pessoas que inicialmente apoiavam o rapaz. E se der errado mesmo? E se ele não souber o que está fazendo? Talvez seja melhor esperar os profissionais. O prefeito estava sendo pressionado de todos os lados. De um lado, a urgência da situação. De outro, a pressão política de pessoas influentes que não queriam ver suas opiniões contrariadas. Ele começou a questionar se tinha tomado a decisão certa. Dentro do hospital, o filho dos Santos sentia o peso dos olhares. Alguns funcionários passavam por ele com cara de dúvida, outros cochichavam nos cantos. Ele escutava pedaços de conversa. Será que vai dar certo? Coitado, tanta pressão em cima dele. Se fosse meu parente internado aqui, eu não ia querer apostar nessa. Por volta das 3 da tarde, quando ele estava no meio do trabalho mais delicado, reconectando o sistema principal, uma enfermeira veio até ele com uma expressão preocupada. Tem um pessoal lá fora querendo que você pare, ela disse baixinho. Dizem que é muito arriscado. O filho dos Santos parou o que estava fazendo por um momento. Olhou para as próprias mãos, sujas de graxa e suor. Pensou em como seria fácil desistir, ir embora, deixar que outras pessoas tomassem as decisões difíceis. Mas então lembrou do rosto da senhora que tinha dito que estava torcendo por ele.
Lembrou dos pacientes que dependiam daqueles equipamentos. Lembrou que às vezes na vida você tem que fazer o que é certo, mesmo quando todo mundo duvida de você. Só mais uma hora, ele respondeu para a enfermeira. Só preciso de mais uma hora. Às vezes o mundo inteiro pode estar contra você. Mas se você sabe no fundo do coração que está fazendo a coisa certa, isso já é o suficiente para continuar. Porque no final das contas, não é o que os outros pensam de você que define. Quem você é o que você faz, quando ninguém acredita em você, que mostra seu verdadeiro caráter. Eram exatamente 5h47 da tarde, quando as luzes do hospital voltaram a funcionar. Todas de uma vez, como se alguém tivesse apertado um interruptor mágico. O zumbido dos equipamentos médicos voltando à vida ecoou pelos corredores. E pela primeira vez em 4 dias, o lugar parecia um hospital de verdade novamente. O filho dos Santos estava parado no meio da sala de equipamentos, suado, cansado, mas com um sorriso pequeno no rosto. Tinha funcionado. Não só funcionado, tinha funcionado melhor do que antes. O sistema agora estava otimizado, distribuindo energia de forma mais eficiente. A notícia se espalhou pela cidade em minutos. As pessoas que estavam na praça protestando contra ele ficaram em silêncio. O prefeito, que tinha passado a tarde inteira recebendo pressão para interromper o trabalho, agora recebia telefonemas de parabéns. Mas a verdadeira surpresa veio no dia seguinte. O filho dos Santos estava na usina de tratamento de água, aplicando a mesma solução que tinha funcionado no hospital, quando o chefe de manutenção fez um comentário que mudou tudo. "Cara, você tem o mesmo jeito de trabalhar do seu avô", disse o homem, que conhecia a família há décadas. Ele também tinha essa facilidade com equipamentos elétricos antigos. "Meu avô entendia disso?" perguntou o rapaz surpreso. "Entendia? Rapaz, seu avô foi quem instalou a primeira rede elétrica desta cidade. Ele que treinou a maioria dos eletricistas da região nos anos 70 e 80. A informação caiu como um raio. O filho dos Santos sempre soube que o avô tinha sido mecânico, mas nunca ninguém tinha mencionado que ele também trabalhava com eletricidade. E mais estranho ainda, por que ninguém nunca contou isso para ele? Naquela noite, ele foi conversar com a mãe. Perguntou sobre o avô, sobre o que ele fazia além da mecânica. A mulher ficou meio desconfortável, como se estivesse sendo obrigada a falar sobre algo que preferia esquecer. Seu avô era um homem complicado, ela disse finalmente. Muito inteligente, muito habilidoso, mas também muito teimoso. Ele e seu pai brigaram muito por causa dos negócios. Quando seu avô morreu, seu pai quis se afastar de tudo o que lembrava dele. Que negócios? A mãe hesitou, mexeu nas mãos, olhou para a janela. Ele tinha umas parcerias na cidade, umas sociedades, mas quando ele morreu, tudo ficou meio confuso. Seu pai preferiu ficar só com a oficina e esquecer o resto. Aquela noite, o filho dos Santos não conseguiu dormir. Ficou pensando no que a mãe tinha dito. Sociedades, parcerias. O avô nunca pareceu ter dinheiro sobrando. A família sempre viveu de forma simples. Nunca faltou nada, mas também nunca sobrou muito. No dia seguinte, ele decidiu dar uma olhada no sótão da oficina, um lugar que quase nunca subia. Era cheio de tralha velha, ferramentas antigas, peças de reposição que não serviam para mais nada. Mas no fundo, numa caixa empoeirada, encontrou uma pasta de documentos velhos. A primeira coisa que chamou a atenção foram uns certificados de ações de empresas que ele nem conhecia. Empresas com nomes estranhos, datas dos anos 80, valores que não faziam muito sentido. Tinha também uns contratos, uns papéis de sociedade e uma coisa que o deixou intrigado: um mapa da cidade com vários terrenos marcados a lápis. No meio dos papéis encontrou uma carta. Era da letra do avô,
dirigida a ele, com uma data de 15 anos atrás, pouco antes do velho morrer. Para meu neto, quando chegar a hora de entender. A carta explicava que o avô tinha investido o dinheiro que ganhava com os trabalhos de eletricidade em várias empresas da região. Comprou ações quando elas valiam pouco, investiu em terrenos que na época pareciam sem valor. E o mais importante, tudo estava guardado em nome da família, esperando alguém que soubesse o que fazer com aquilo. Você vai saber quando for a hora, dizia a carta, não pelo dinheiro, mas pelo que você vai fazer com ele. O filho dos Santos ficou parado, segurando os papéis, tentando entender o que aquilo significava. Se os documentos fossem verdadeiros, se aquelas ações ainda existissem, se aqueles terrenos realmente pertenciam à família, então ele não era quem pensava que era. Mas mais do que isso, talvez toda aquela habilidade com equipamentos elétricos não fosse coincidência. Talvez fosse herança mesmo, no sentido mais literal da palavra. Às vezes, as respostas que a gente procura a vida inteira estão guardadas numa caixa empoeirada no sótão, esperando a gente estar pronto para encontrar. Na segunda-feira seguinte, uma mulher elegante estacionou um Civic preto em frente à oficina. O filho dos Santos estava trocando o óleo de uma caminhonete quando ela entrou, se apresentando como Maria Helena, advogada. Tinha voltado para a cidade recentemente e estava oferecendo consultoria jurídica gratuita para pequenos empresários. Escutei sobre o que você fez no hospital, disse ela, com um sorriso sincero. Foi impressionante. Ele agradeceu, meio sem jeito, e voltou ao trabalho. Mas Maria Helena não foi embora. Ficou ali, observando a oficina, fazendo perguntas casuais sobre o histórico da família, sobre o pai e o avô dele. Tinha uma curiosidade genuína, mas também algo profissional no jeito que falava. Posso ser direta com você? Ela perguntou. Finalmente. Tem alguns rumores na cidade sobre sua família, negócios antigos, sociedades que talvez ainda existam. Se for verdade, você pode ter direitos que nem imagina. O filho dos Santos parou o que estava fazendo. Olhou para a mulher, tentando entender se podia confiar nela. Tinha algo na forma como ela falava que lembrava as conversas com o avô. Direta, sem enrolação, focada no que importava. Ele contou sobre os documentos que tinha encontrado, sobre a carta do avô, sobre as ações e os contratos. Maria Helena ouviu tudo em silêncio, fazendo algumas anotações numa caderneta pequena. Posso dar uma olhada nesses papéis? Ela perguntou. Eles subiram para o sótão da oficina. Era a primeira vez que alguém de fora via aqueles documentos. Maria Helena manuseou cada papel com cuidado, como se fossem peças de um quebra-cabeças que ela estava tentando montar. Isso aqui é ouro, ela disse, segurando uma das ações. Essa empresa virou parte de uma multinacional. Se essas ações ainda são válidas, elas valem uma fortuna hoje. Mas não era só sobre as ações. Os contratos de sociedade mostravam que o avô tinha participado da fundação de várias empresas que ainda funcionavam na região. Empresas que tinham crescido, se expandido, dado lucro por décadas, sem que a família soubesse da participação. Por que ninguém nunca procurou vocês? Perguntou o filho dos Santos. Maria Helena ficou em silêncio por um momento, estudando os papéis com atenção. Porque alguém não queria que vocês soubessem, disse finalmente. Ela explicou que casos assim eram mais comuns do que se imaginava. Famílias simples que perdiam direitos sobre propriedades e negócios por falta de informação, por confiança em pessoas erradas ou simplesmente porque não tinham recursos para lutar por seus direitos. Vou precisar investigar isso direito, disse Maria Helena. Verificar se os documentos são autênticos, se as empresas ainda existem, se os direitos não prescreveram. Vai levar um tempo, mas se tudo isso for verdade, sua vida vai mudar completamente. Naquela semana, Maria Helena começou a pesquisar.
Ia à oficina todos os dias depois do trabalho, sempre com mais perguntas, mais descobertas. Ela tinha acesso a bases de dados jurídicas, conhecia pessoas em cartórios e órgãos públicos, sabia como investigar o que outros não sabiam onde procurar. As primeiras descobertas foram animadoras. Várias das empresas mencionadas nos contratos realmente existiam e eram bem-sucedidas. Os terrenos marcados no mapa do avô tinham se valorizado muito ao longo dos anos. Algumas das ações tinham se multiplicado através de desdobramentos e fusões, mas também começaram a aparecer pistas estranhas. Documentos que deveriam estar em cartórios tinham desaparecido. Registros que deveriam existir não foram encontrados. Era como se alguém tivesse tentado apagar rastros, esconder evidências. Tem gente que não quer que essa história venha à tona, disse Maria Helena numa dessas tardes de investigação. O filho dos Santos estava começando a entender que aquilo não era só sobre dinheiro ou propriedades. Era sobre verdades que tinham sido enterradas, sobre pessoas que tinham construído fortunas, sobre segredos, sobre uma cidade inteira que talvez não soubesse a história real de sua própria fundação. E no centro de tudo isso estava a lembrança de um velho mecânico que tinha sido muito mais esperto do que qualquer um imaginava e que tinha deixado para o neto não só uma herança material, mas também a responsabilidade de fazer a coisa certa quando chegasse a hora. Às vezes, a justiça demora décadas para chegar, mas quando chega, ela vem com juros. 2 semanas depois, Maria Helena chegou à oficina com uma expressão diferente no rosto. Era uma mistura de excitação e preocupação que o filho dos Santos não conseguiu decifrar. Ela trazia uma pasta gorda cheia de documentos e uma notícia que ia mudar tudo. Precisamos conversar, ela disse, fechando a porta da oficina atrás de si. Sentaram numa mesa improvisada que ele usava para fazer orçamentos. Maria Helena abriu a pasta e começou a organizar os papéis como se fosse montar um mapa do tesouro. Lembra daqueles terrenos marcados no mapa do seu avô? Ela começou. Um deles é onde fica o shopping center da cidade hoje. Outro é onde está o maior supermercado da região. O filho dos Santos sentiu o estômago apertar. Ele sabia onde ela queria chegar. Seu avô vendeu esses terrenos nos anos 80, mas pelos contratos que encontrei, ele manteve participação nos lucros futuros. Uma cláusula que foi esquecida quando os empreendimentos decolaram. Maria Helena mostrou os documentos. Contratos de venda com condições específicas, registros de cartório que provavam a participação do avô nos desenvolvimentos futuros daquelas propriedades. Tudo legal, tudo documentado, tudo válido. Maria Helena, ele disse devagar, o supermercado que você está falando é o da família da dona Margarida e tem mais. Ela puxou outro conjunto de documentos. Esses eram mais recentes, das últimas semanas de investigação. Descobri por que seu pai nunca soube dessas sociedades. Depois que seu avô morreu, alguém foi até os cartórios e órgãos públicos e, digamos, facilitou o desaparecimento de alguns documentos. Não de forma ilegal, tecnicamente, mas de uma forma que garantiu que sua família nunca soubesse de seus direitos. O silêncio na oficina era pesado. O filho dos Santos estava processando a informação, tentando entender as implicações do que estava ouvindo. Quem fez isso? Maria Helena respirou fundo. Seu Rogério, o marido da dona Margarida. Ele trabalhava no cartório na época, tinha acesso aos registros e tinha motivos para querer que esses documentos não fossem encontrados. A peça final do quebra-cabeça estava se encaixando. As visitas frequentes de seu Rogério à oficina não eram casuais. Ele não estava lá por amizade ou por problemas no carro. Ele estava procurando os documentos originais,
tentando confirmar se a família ainda tinha provas dos direitos que ele tinha ajudado a esconder. Por isso Dona Margarida ficou tão alterada, murmurou o filho dos Santos. Ela sabia de parte da história. Sabia que a riqueza da família tinha sido construída sobre negócios questionáveis, mas não sabia que o marido tinha escondido documentos. Quando viu ele frequentando sua oficina, achou que fosse por outros motivos. Maria Helena explicou que tinha passado dias investigando a história financeira das principais famílias da cidade. O padrão era sempre o mesmo. Negócios que deram certo de forma súbita nos anos 80 e 90, sempre envolvendo terrenos ou sociedades que tinham pertencido a famílias simples que desistiram de seus direitos. Não é só sua família, ela disse. Tem pelo menos mais 3 casos parecidos que encontrei, sempre com documentos que sumiram, sempre com pessoas que nunca souberam o que realmente lhes pertencia. O filho dos Santos levantou e começou a caminhar pela oficina. Estava tentando absorver a magnitude do que estava descobrindo. Não era só sobre ele ter direito a dinheiro ou propriedades, era sobre uma fraude sistemática que havia durado décadas. O que a gente faz agora? Ele perguntou. Agora a gente tem 2 opções, disse Maria Helena, organizando os papéis de volta na pasta. Podemos entrar na justiça quietly, buscar apenas o que é seu por direito, sem fazer muito barulho. Ou podemos expor tudo isso, mostrar para a cidade inteira como algumas fortunas foram realmente construídas. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Mas você precisa saber, se escolhermos a segunda opção, vai ser uma guerra. Essas pessoas não vão desistir fácil. Elas têm dinheiro, influência, contatos, vão tentar te destruir antes de admitir qualquer coisa. O filho dos Santos pensou na humilhação na praça, na forma como Dona Margarida tinha tentado diminuí-lo publicamente. Pensou em todas as outras famílias que talvez tivessem sido prejudicadas da mesma forma. Pensou no avô, que tinha trabalhado honestamente a vida inteira e deixado uma herança que foi roubada através de burocracia e influência. Meu avô sempre dizia que a verdade tem pernas curtas, mas chega onde precisa chegar, disse finalmente. Maria Helena sorriu. Era a resposta que ela esperava. Às vezes, descobrir a verdade é só o começo da batalha, porque tem gente que construiu vida inteira em cima de mentiras, e essas pessoas vão lutar com unhas e dentes para que essas mentiras nunca venham à tona. A Ferrari vermelha apareceu numa manhã de neblina, estacionada bem em frente à oficina, como se tivesse brotado do chão durante a madrugada. O filho dos Santos chegou para trabalhar e encontrou o carro lá, brilhando entre a garoa fina típica da região, contrastando com tudo o que existia naquela rua simples. As chaves estavam embaixo do limpador de para-brisa, junto com um envelope lacrado. Dentro, uma carta de um advogado de Porto Alegre explicando que o veículo havia sido deixado como garantia de uma dívida contraída 20 anos atrás. Uma dívida com o avô do rapaz, que nunca havia sido cobrada. Isso é loucura, murmurou. Ele, dando volta ao redor do carro. Em menos de 1 hora, metade da cidade estava na frente da oficina. A Ferrari tinha o efeito de um ímã, atraindo gente de todos os cantos. Crianças pressionavam o nariz contra o vidro. Adultos tiravam fotos, todo mundo tinha uma teoria sobre de onde aquele carro tinha vindo. Dona Margarida chegou no meio da manhã, dirigindo sua caminhonete com uma velocidade perigosa. Desceu do veículo já gritando, o rosto vermelho de raiva e algo que parecia quase desespero. "De onde saiu isso?" Ela berrou, apontando para a Ferrari. "De onde você tirou dinheiro para comprar uma coisa dessas?" O filho dos Santos tentou explicar sobre a dívida, sobre o advogado, sobre a carta. Mas Dona Margarida não estava interessada em explicações. Ela estava interessada em controle, em manter a ordem das coisas como sempre tinham sido. "Você acha que pode enganar todo mundo?"
ela continuou gritando. Acha que ninguém vai descobrir de onde veio esse dinheiro? Foi aí que Maria Helena apareceu, saindo do Civic, com uma pasta nas mãos e uma expressão determinada no rosto. Ela tinha ouvido os gritos de longe e sabia que chegara a hora da verdade. A senhora tem razão, disse Maria Helena, se dirigindo diretamente para Dona Margarida. Todo mundo deveria saber de onde vem o dinheiro nesta cidade. O tom da advogada fez todo mundo ficar em silêncio. Ela abriu a pasta ali mesmo, na frente de todo mundo que tinha se juntado para ver o espetáculo. Esse carro pertence legitimamente a ele, porque seu avô emprestou dinheiro para um empresário de Porto Alegre nos anos 90. Um empréstimo legal, documentado, com garantias. O carro é parte do pagamento dessa dívida. Maria Helena puxou outros documentos da pasta. Mas já que estamos falando de dinheiro e de onde ele vem, talvez seja interessante todo mundo saber que o supermercado da senhora foi construído numa terra que pertencia ao avô dele. Uma terra da qual a família nunca recebeu os lucros que estavam previstos em contrato. O silêncio ficou ainda mais pesado. Dona Margarida empalideceu, mas tentou manter a compostura. Isso são calúnias, papéis velhos que não valem nada. Papéis registrados em cartório, replicou Maria Helena. Contratos válidos, sociedades que foram deliberadamente escondidas da família após a morte do patriarca. Ela se virou para a multidão que tinha se formado ao redor. E tem mais. Descobrimos pelo menos 3 outras famílias desta cidade que foram prejudicadas da mesma forma. Famílias simples que perderam direitos sobre propriedades que hoje valem milhões. O murmúrio que se espalhou pela multidão foi como o som de uma barragem se rompendo. Pessoas começaram a comentar, a fazer perguntas, a conectar pontos que nunca tinham conectado antes. Seu Rogério, que tinha chegado discretamente durante a discussão, se aproximou da esposa com o rosto transtornado. Margarida, vamos embora, ele disse baixinho. Vamos embora agora. Mas Dona Margarida não saiu. Ela olhou para o marido, para Maria Helena, para o filho dos Santos, para todas aquelas pessoas que estavam descobrindo verdades que ela preferia que ficassem enterradas. Vocês não sabem do que estão falando, disse finalmente, mas a voz saiu trêmula, sem a força de sempre. Maria Helena deu um passo à frente. Sabemos exatamente do que estamos falando e amanhã todo mundo vai saber também, porque vamos protocolar na justiça todos os processos necessários para restituir às famílias prejudicadas aquilo que sempre foi delas por direito. O filho dos Santos ficou ali parado, no meio daquela confusão toda, vendo sua vida mudar completamente em questão de minutos. A Ferrari brilhava ao sol que tinha saído entre as nuvens, mas ele sabia que aquele carro era só o começo. Era o símbolo de que às vezes a verdade demora para aparecer, mas quando aparece, ela vem com força de tsunami. Naquele momento, olhando para os rostos das pessoas ao seu redor, algumas chocadas, outras animadas, algumas com raiva, ele entendeu que não estava mais lutando só por ele. Estava lutando pela memória do avô, pela justiça para outras famílias, pelo direito de que a verdade seja conhecida, porque às vezes na vida você descobre que sua história não é só sua, que você é parte de algo muito maior e que tem responsabilidade não só com seu próprio futuro, mas com o passado que foi injustamente apagado. A reunião da Câmara de Vereadores que aconteceu na semana seguinte foi a mais movimentada da história da cidade. O salão estava lotado, com gente até em pé nos corredores. A rádio local estava transmitindo ao vivo e até alguns jornalistas de cidades vizinhas tinham aparecido para cobrir a história. O filho dos Santos estava sentado na primeira fila ao lado de Maria Helena. Ele vestia a mesma camisa social que usava em casamentos e formaturas, tentando parecer respeitável numa situação onde se sentia completamente fora do lugar.
O prefeito abriu a sessão tentando manter a calma, mas todo mundo podia ver que estava nervoso. A pressão tinha vindo de todos os lados durante a semana. Políticos da região, empresários, famílias influentes, todos querendo que o assunto fosse resolvido de forma discreta. Mas não ia ser discreto, não depois do que tinha acontecido na frente da oficina. Maria Helena foi chamada para apresentar os documentos oficialmente. Ela levou quase uma hora explicando cada contrato, cada sociedade escondida, cada direito que tinha sido negado às famílias ao longo dos anos. Falava de forma clara, técnica, mas de um jeito que todo mundo conseguia entender. Quando ela terminou, o silêncio no salão era absoluto. Foi aí que seu Rogério se levantou. Ele estava sentado no fundo do salão, longe da esposa, com uma aparência que o filho dos Santos nunca tinha visto antes. Parecia 10 anos mais velho, curvado, como se o peso do que sabia tivesse finalmente se tornado insuportável. "Eu preciso falar", disse ele, e sua voz ecoou pelo microfone que alguém tinha estendido para ele. Dona Margarida tentou puxá-lo de volta para o assento, mas ele se soltou dela com delicadeza e caminhou até a frente do salão. "Tudo o que a doutora Maria Helena disse é verdade", ele começou. "E eu sei disso porque fui eu que escondi os documentos." O barulho que se espalhou pelo salão foi como um trovão, pessoas se levantando, gritando, tentando falar ao mesmo tempo. O prefeito bateu o martelo várias vezes pedindo ordem. Quando o silêncio voltou, seu Rogério continuou falando. Contou como nos anos 80 ele trabalhava no cartório e tinha acesso a todos os registros da cidade. Como algumas famílias influentes tinham descoberto sobre os direitos de propriedade de famílias simples e pediram sua ajuda para resolver a situação. "No início, eu achei que estava fazendo a coisa certa", disse ele. Essas pessoas tinham planos para desenvolver a cidade, criar empregos, trazer progresso. As famílias que seriam prejudicadas nem sabiam que tinham esses direitos. Pareceu mais fácil para todo mundo simplesmente esquecer alguns documentos. Ele explicou como os papéis foram perdidos nos arquivos, como registros foram alterados, como contratos foram esquecidos em gavetas, tudo de forma que não fosse tecnicamente ilegal, mas que garantisse que certas famílias nunca descobririam seus direitos. Com o tempo, eu fui me envolvendo cada vez mais. Casei com uma das beneficiadas dessas irregularidades. Construí minha vida em cima desses segredos. E quando vi que o neto do velho Santos estava crescendo, começando a fazer perguntas, eu entrei em pânico. As visitas à oficina, explicou ele, eram tentativas de descobrir se a família ainda tinha os documentos originais, se soubessem da verdade, se um dia iam atrás de seus direitos. Por isso fiquei aliviado quando vi que o rapaz era humilde, que não questionava, que parecia satisfeito com a vida simples. Achei que o segredo estava seguro para sempre, mas os segredos nunca ficam seguros para sempre. Dona Margarida estava chorando no fundo do salão. Não de tristeza, mas de raiva e humilhação. A vida inteira construída sobre uma mentira que agora estava sendo exposta para a cidade inteira. Seu Rogério terminou a confissão pedindo desculpas. Para o filho dos Santos, para as outras famílias prejudicadas, para a própria esposa, que tinha descoberto a verdade da forma mais dolorosa possível. "Não posso desfazer o que fiz", disse ele, "mas posso ajudar a consertar. Vou entregar todos os documentos que ainda tenho. Vou testemunhar em qualquer processo que for necessário. É o mínimo que posso fazer." Quando ele terminou de falar, o salão ficou em silêncio novamente, mas era um silêncio diferente do anterior. Era o silêncio de uma comunidade processando uma verdade que mudava tudo o que achavam que sabiam sobre si mesma. O filho dos Santos se levantou devagar, olhou para seu Rogério, para Dona Margarida, para todas aquelas pessoas que tinham vindo assistir ao espetáculo.
Não é sobre vingança, disse ele, sua voz firme pela primeira vez na vida. É sobre justiça e sobre fazer as coisas certas, mesmo quando demora décadas para acontecer. Às vezes a verdade é como um terremoto. Quando finalmente vem à tona, ela abala todas as estruturas que foram construídas sobre mentiras e força todo mundo a reconstruir sobre alicerces mais sólidos. Nos meses seguintes à confissão de seu Rogério, a cidade passou por uma transformação que ninguém esperava. O que começou como a história de um jovem mecânico descobrindo uma herança se tornou um movimento de justiça social que mudou a vida de dezenas de famílias. Maria Helena tinha razão. Não eram só 3 famílias prejudicadas. Quando a história se espalhou, pessoas começaram a aparecer com documentos antigos, com histórias parecidas, com suspeitas que nunca tinham sabido como investigar. A advogada teve que montar um escritório improvisado na antiga biblioteca da cidade para dar conta de todos os casos. O filho dos Santos estava no centro de tudo isso, mas de uma forma que nunca imaginou. Não como um beneficiário buscando seus direitos, mas como um catalisador de mudança. Ele usou parte dos recursos que conseguiu recuperar para financiar as investigações de outras famílias, para pagar advogados, para cobrir custos de processos. A Ferrari continuava estacionada em frente à oficina, mas agora tinha um significado diferente. Não era ostentação, era um símbolo de que as aparências enganam, de que às vezes quem parece ter menos é quem tem mais caráter. A reação da cidade foi surpreendente. Em vez de divisão, surgiu uma espécie de união que há décadas não se via por ali. As pessoas começaram a entender que não se tratava de ricos contra pobres, mas de honestidade contra corrupção, de verdade contra mentira. Dona Margarida teve que vender 2 dos 3 supermercados para pagar as restituições. Não ficou pobre, mas também não era mais a pessoa mais poderosa da região. O mais impressionante é que, com o tempo, ela pareceu aliviada, como se finalmente pudesse viver sem carregar o peso de segredos que nunca foram dela. Seu Rogério se divorciou e se mudou para outra cidade. Antes de partir, passou na oficina para se despedir do filho dos Santos. Foi uma conversa estranha, cheia de pausas e coisas não ditas. Você poderia ter me destruído, disse o homem mais velho. Não era sobre você, respondeu o rapaz. Era sobre fazer a coisa certa. O prefeito, que no início tinha resistido às investigações, acabou se tornando um dos maiores apoiadores das mudanças. Ele percebeu que uma cidade construída sobre verdade e justiça era muito mais forte do que uma cidade construída sobre segredos e favores. Mas a maior mudança aconteceu com o próprio filho dos Santos. A timidez que sempre o caracterizou não desapareceu completamente, mas se transformou em algo diferente. Ele ainda era humilde, ainda preferia escutar a falar, mas agora tinha uma confiança que vinha de saber quem era e de que lado da história estava. A oficina continuou funcionando, mas expandiu. Ele contratou 2 mecânicos jovens da cidade e começou um programa de treinamento gratuito para quem quisesse aprender o ofício. Era sua forma de honrar a memória do avô, que sempre acreditou em ensinar outros. Maria Helena se tornou mais do que uma advogada. Ela se tornou parceira, confidente e, eventualmente, muito mais do que isso. O relacionamento entre eles cresceu devagar, baseado em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Não foi um romance de filme, com grandes declarações e gestos dramáticos. Foi algo sólido, construído sobre fundações verdadeiras. A maior surpresa veio quando eles descobriram que as famílias de ambos tinham histórias entrelaçadas que iam além dos negócios. O avô de Maria Helena tinha sido sócio do avô do rapaz em alguns empreendimentos. Eles tinham crescido na mesma região, compartilhado os mesmos valores, construído parte da cidade juntos.
Talvez não seja coincidência a gente ter se encontrado, disse Maria Helena numa dessas tardes de trabalho na oficina. Talvez não, concordou ele sorrindo, daquele jeito tímido que ela tinha aprendido a amar. A cidade aprendeu várias lições naqueles meses. Aprendeu que poder verdadeiro não vem de esconder informações, mas de compartilhá-las. Aprendeu que prosperidade real acontece quando todo mundo prospera junto, não quando alguns prosperam às custas de outros. Aprendeu que, às vezes, as pessoas mais improváveis são as que têm as soluções mais importantes. Mas talvez a lição mais importante tenha sido sobre legados. O avô do filho dos Santos não deixou apenas dinheiro e propriedades. Ele deixou um exemplo de integridade, de trabalho honesto, de preocupação com o futuro das próximas gerações. Um legado que valeu muito mais do que qualquer herança material. Às vezes a gente pensa que reconhecimento é sobre aplausos e elogios. Mas o verdadeiro reconhecimento é quando você descobre que fez diferença na vida de pessoas que nem conhecia e que o mundo ficou um pouquinho melhor porque você existiu. Um ano depois de tudo ter começado, o filho dos Santos estava na oficina numa manhã de sábado, quando encontrou um envelope que alguém tinha deslizado por baixo da porta durante a madrugada. Dentro havia uma chave e um endereço que ele não reconhecia na parte mais antiga da cidade. Curioso, pegou a Ferrari, que agora dirigia sem o menor constrangimento, e foi até o local indicado. Era um prédio antigo, daqueles com arquitetura dos anos 40, que parecia abandonado há décadas. A chave abriu uma porta lateral que levava a um escritório no segundo andar. O que ele encontrou lá dentro o deixou sem palavras. Era como um arquivo secreto da história da cidade. Paredes cobertas de documentos, mapas antigos, fotografias de décadas passadas, contratos e acordos que remontavam à fundação do município. E no centro de tudo, uma mesa grande com pilhas de papéis organizados e uma carta com seu nome. A carta era do avô, mas tinha sido escrita para ser encontrada apenas quando chegasse o momento certo. Explicava que aquele escritório era onde ele realmente conduzia seus negócios, longe dos olhares curiosos. Era sua central de operações, onde guardava não apenas seus próprios documentos, mas evidências de irregularidades que havia descoberto ao longo dos anos. Se você está lendo isso, dizia a carta, significa que finalmente descobriu quem você realmente é. E agora precisa decidir o que vai fazer com essa informação. O avô explicava que durante décadas tinha documentado práticas questionáveis de várias pessoas influentes da região. Não por maldade ou desejo de vingança, mas porque acreditava que um dia a verdade precisaria vir à tona. Ele sabia que sozinho não conseguiria enfrentar o sistema, mas esperava que as futuras gerações tivessem mais força para fazer isso. Você tem duas heranças agora, continuava a carta. O dinheiro e as propriedades que descobriu são apenas a primeira. Esta sala e tudo que há nela é a segunda. Use com sabedoria. Os documentos no escritório confirmavam suspeitas que Maria Helena tinha desenvolvido durante suas investigações. Mostravam um padrão de corrupção que ia muito além dos casos que já tinham sido expostos. Envolviam políticos regionais, empresários de cidades vizinhas, até mesmo alguns órgãos estaduais. Mas o que mais impressionou o filho dos Santos foi descobrir que o avô não tinha guardado apenas evidências de crimes. Ele também tinha documentado atos de bondade, gestos de honestidade, pessoas que tinham feito a coisa certa mesmo quando era difícil. Era como se ele tivesse criado um arquivo da alma humana da região. Quando Maria Helena viu tudo aquilo, ficou em silêncio por um longo tempo. Eles tinham em mãos informações que poderiam abalar estruturas políticas e econômicas de toda a região.
Poderiam desmascarar décadas de irregularidades, corrigir injustiças históricas, mudar completamente o equilíbrio de poder. "O que você quer fazer?" ela perguntou finalmente. O filho dos Santos caminhou pela sala, tocando os documentos, sentindo o peso da responsabilidade. Pensou no avô, passando anos coletando aquelas informações. Pensou nas famílias que poderiam ser ajudadas. Pensou também no caos que poderia ser causado se tudo fosse revelado de uma vez. "Vou fazer o que meu avô faria", disse finalmente. "Vou usar isso para ajudar as pessoas que precisam, não para destruir as que erraram." Eles decidiram usar as informações de forma estratégica. Em vez de exposição pública, optaram por negociações privadas. Famílias que tinham sido prejudicadas foram compensadas. Projetos de desenvolvimento social foram financiados por aqueles que tinham se beneficiado irregularmente no passado. A cidade ganhou uma nova escola, um posto de saúde, um centro de treinamento profissional. O mais impressionante foi ver como as pessoas reagiram quando foram confrontadas com evidências, mas também com a possibilidade de redenção. A maioria escolheu fazer a coisa certa quando teve a chance. Alguns até se tornaram aliados na transformação da cidade. O filho dos Santos percebeu que o verdadeiro poder não estava em punir os culpados, mas em criar oportunidades para que todos pudessem ser melhores. O avô tinha entendido isso décadas antes, por isso tinha guardado as informações em vez de usá-las para vingança imediata. A Ferrari vermelha ainda estava estacionada em frente à oficina, mas agora tinha companhia. Outros carros clássicos começaram a aparecer. Pessoas trazendo veículos antigos para restaurar. Não porque precisavam, mas porque queriam apoiar o trabalho que estava sendo feito ali. A oficina tinha se transformado no coração de uma revolução silenciosa. Uma revolução que não derrubava ninguém, mas elevava todo mundo. Uma revolução baseada na ideia simples de que quando você conhece a verdade e tem poder para mudá-la, sua responsabilidade é usar esse poder para construir, não para destruir. Às vezes, o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em ajudar todo mundo a vencer junto. E às vezes, a maior vitória é descobrir que você é muito maior do que jamais imaginou ser. 2 anos depois da descoberta do escritório secreto, a cidade mal parecia a mesma de antes. A transformação tinha sido gradual, mas profunda. Onde antes existiam terrenos vazios, agora havia um centro de educação profissional que oferecia cursos gratuitos de mecânica, elétrica e outras profissões técnicas. Onde antes tinha uma antiga fábrica abandonada, agora funcionava um centro de saúde que atendia não só a cidade, mas toda a região. O filho dos Santos, que agora todo mundo chamava pelo nome João, estava dirigindo a Ferrari numa manhã ensolarada quando decidiu parar na Praça Central. Era o mesmo lugar onde Dona Margarida tinha o humilhado publicamente anos atrás. Mas agora a praça tinha bancos novos, árvores bem cuidadas e uma fonte que funcionava todos os dias. Ele se sentou num dos bancos e ficou observando o movimento. Crianças brincando no parquinho novo, idosos jogando dominó sob as árvores, jovens conversando perto da fonte. Era uma cena de normalidade que tinha algo de mágico. Pessoas vivendo suas vidas sem medo, sem tensão, sem os segredos que por tanto tempo tinham envenenado o ar da cidade. Maria Helena apareceu caminhando pela praça, vindo do escritório de advocacia que agora funcionava no centro da cidade. Ela tinha crescido profissionalmente, se tornado referência em direito social na região, mas continuava com o mesmo jeito direto e os mesmos valores de sempre. Pensando na vida, ela perguntou-se sentando ao lado dele. Pensando no avô, João respondeu. No que ele diria se visse tudo isso? Ela sorriu. Acho que ele diria que você fez exatamente o que deveria ser feito. Eles ficaram um tempo
em silêncio, observando a cidade que tinham ajudado a transformar. Não com grandes gestos ou revoluções dramáticas, mas com trabalho persistente, decisões corretas e a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. A oficina agora era muito mais do que um lugar para consertar carros. Tinha virado uma espécie de centro comunitário onde os jovens aprendiam profissões, onde as pessoas se reuniam para resolver problemas da cidade, onde ideias nasciam e se transformavam em realidade. João tinha contratado 15 funcionários e estava planejando abrir uma segunda unidade na cidade vizinha. Mas o mais importante não era o crescimento do negócio, era o impacto na comunidade. Dezenas de jovens tinham aprendido profissões, conseguido empregos, construído suas próprias vidas. Tem uma coisa que ainda me intriga, disse Maria Helena. Como seu avô sabia que você ia fazer as escolhas certas? Como ele tinha certeza de que você não ia usar o poder apenas para benefício próprio? João pensou na pergunta. Era algo que ele mesmo se questionava às vezes. Acho que ele não sabia, disse finalmente. Acho que ele simplesmente confiou, deixou as ferramentas e esperou que eu soubesse usá-las direito. E tinha sido essa confiança que tinha feito toda a diferença. Saber que alguém acreditava nele, mesmo sem conhecê-lo adulto, tinha dado a João a força para tomar decisões difíceis e se manter firme nos seus princípios. A Ferrari estava estacionada ali perto, mas agora dividindo espaço com carros populares, bicicletas e até uma charrete de um agricultor que tinha vindo fazer compras na cidade. Era um símbolo perfeito do que a cidade tinha se tornado. Um lugar onde a diversidade era valorizada, onde cada pessoa tinha seu espaço. Dona Margarida passou pela praça naquele momento, caminhando devagar, carregando uma sacola de compras. Ela tinha envelhecido nos últimos anos, mas parecia mais leve, como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Quando viu João e Maria Helena, hesitou por um momento, depois se aproximou. "Posso falar com vocês?" ela perguntou, com uma humildade que nunca tinha demonstrado antes. João fez um gesto para que ela se sentasse. Era a primeira vez que conversavam, desde o dia da confissão de seu Rogério. "Eu queria agradecer", ela disse, olhando para as próprias mãos. "Sei que parece estranho, mas vocês me deram uma coisa que eu não tinha há muito tempo. A possibilidade de dormir com a consciência limpa." Era verdade. Dona Margarida tinha perdido muito do poder e da influência que tinha antes, mas tinha ganhado algo mais valioso, a paz de espírito que vem de viver de forma honesta. "A cidade inteira deveria agradecer vocês", ela continuou. "Vocês mostraram que é possível mudança sem destruição, justiça sem vingança." Depois que ela se foi, João e Maria Helena ficaram mais um tempo na praça. O sol estava se pondo, pintando o céu de cores que faziam tudo parecer ainda mais bonito. "Você se arrepende de alguma coisa?" Maria Helena perguntou. João pensou na pergunta, pensou em tudo o que tinha perdido, a vida simples e sem complicações que tinha antes. Pensou em tudo o que tinha ganhado, responsabilidades, desafios, a chance de fazer diferença real na vida das pessoas. "Não me arrependo", disse finalmente, "mas às vezes sinto falta da simplicidade de antes." "A simplicidade ainda está lá", ela respondeu. "Você só aprendeu que pode ser simples e importante ao mesmo tempo." Às vezes, começar de novo não significa abandonar quem você era. Significa descobrir quem você sempre foi, mas nunca teve coragem de ser. 5 anos depois de tudo ter começado, João estava no sótão da oficina organizando alguns documentos quando encontrou uma última carta do avô. Estava grudada no fundo da caixa onde tudo havia começado, como se estivesse esperando o momento certo para ser descoberta. A carta era diferente das outras, mais pessoal, mais íntima. O avô falava sobre seus erros, suas dúvidas, os momentos em que havia pensado em desistir de lutar pela justiça,
mas também falava sobre esperança, sobre a convicção de que as próximas gerações seriam melhores, mais corajosas. Não escrevo esta carta para você se orgulhar de mim, dizia o texto. Escrevo para que você entenda que ser uma pessoa boa num mundo complicado é a coisa mais difícil e mais importante que existe. E você conseguiu. João desceu para a oficina com a carta na mão. Era uma manhã de sábado e o lugar estava cheio de atividade. Alguns funcionários trabalhando em carros, jovens aprendizes praticando em equipamentos antigos. Maria Helena organizando documentos para mais uma família que tinha descoberto direitos esquecidos. A Ferrari estava estacionada do lado de fora, mas agora dividindo espaço com outros carros clássicos que as pessoas traziam para restaurar. Havia uma BMW dos anos 80, um Fusca 66 reformado, até mesmo um caminhão Mercedes antigo que virou atração turística da cidade. "Encontrou mais algum tesouro?" perguntou Maria Helena, vendo ele chegar com a carta. "O maior tesouro de todos", João respondeu, mostrando o papel. "A certeza de que fizemos a coisa certa." Eles leram a carta juntos. Era um documento de amor, de um homem que tinha passado a vida construindo algo maior do que ele mesmo, confiando que as pessoas certas continuariam o trabalho. Naquela tarde, eles fizeram algo que não faziam há tempos. Caminharam pela cidade sem pressa, só observando. A escola nova estava funcionando, com crianças brincando no pátio. O centro de saúde tinha uma fila pequena de pessoas sendo atendidas com dignidade. O centro de treinamento profissional estava formando a terceira turma de jovens técnicos. Mas o mais impressionante não eram os prédios ou os programas, era a mudança nas pessoas. Você via nos rostos, na forma como se cumprimentavam, na confiança com que falavam sobre o futuro. Era uma cidade que tinha aprendido a acreditar em si mesma. "Sabe o que mais me impressiona?" disse Maria Helena enquanto caminhavam. "É que ninguém fala mais sobre ricos e pobres, sobre quem manda e quem obedece. As pessoas falam sobre projetos, sobre ideias, sobre como melhorar as coisas." João concordou. A mudança mais profunda não tinha sido econômica ou política. Tinha sido cultural. A cidade tinha aprendido que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela faz com o que tem. Eles pararam em frente à casa onde João tinha crescido. Era simples, pequena, mas bem cuidada. Sua mãe estava na varanda, tomando chimarrão e conversando com a vizinha. Quando viu os dois, acenou com um sorriso que dizia tudo sobre como se sentia orgulhosa do filho. "Às vezes eu penso", disse João, "que a maior herança que meu avô me deixou não foi dinheiro nem propriedades, foi a coragem de ser quem eu realmente sou." Era verdade. O rapaz tímido que vivia com a cabeça baixa ainda existia, mas agora sabia que timidez não significa fraqueza, que humildade não significa pequenez, que às vezes as pessoas mais silenciosas são as que têm mais a dizer. Quando voltaram para casa, eles moravam juntos agora numa casa simples perto da oficina, encontraram uma surpresa. Um grupo de jovens da primeira turma do centro de treinamento estava ali carregando um presente, uma placa de metal trabalhado à mão, com os dizeres "Oficina Santos", onde cada pessoa vale mais que qualquer máquina. "Queremos colocar isso na entrada da oficina", disse uma das meninas, "para que todo mundo saiba que tipo de lugar é esse." João ficou emocionado, não pelas palavras gravadas no metal, mas pelo que elas representavam. Era o reconhecimento de que tinha conseguido criar algo maior do que uma empresa bem-sucedida. Tinha criado um lugar onde as pessoas se sentiam valorizadas. Naquela noite, deitados na cama, João e Maria Helena conversaram sobre o futuro, sobre os projetos que ainda queriam realizar, sobre a família que planejavam ter, sobre como continuariam o trabalho que o avô tinha começado décadas atrás.
Você acha que nossos filhos vão entender a responsabilidade que vem com tudo isso? Perguntou Maria Helena. Se eles forem criados certos, vão entender que não é sobre ter responsabilidade. João respondeu. É sobre ser responsabilidade, ser a diferença que o mundo precisa. Do lado de fora, a Ferrari brilhava sob a luz da lua. Não era mais apenas um carro caro numa cidade pequena. Era um símbolo de que, às vezes, as maiores transformações começam nos lugares mais improváveis, com as pessoas mais subestimadas. E na manhã seguinte, como em todas as manhãs dos últimos anos, João acordaria cedo, tomaria seu chimarrão e iria para a oficina continuar o trabalho de construir um mundo melhor. Não com grandes gestos ou discursos inflamados, mas com ações consistentes, decisões corretas e a convicção de que cada pessoa que passasse por ali sairia um pouco melhor do que entrou. Porque às vezes descobrir quem você realmente é não muda só sua vida, muda a vida de todo mundo ao seu redor. E às vezes a maior herança que você pode deixar não é dinheiro ou propriedades, mas o exemplo de que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando todo mundo duvida de você. A próxima vez que você olhar para alguém e pensar que conhece toda a história dessa pessoa, lembre-se, as maiores riquezas nem sempre estão onde a gente espera encontrar. E às vezes, a pessoa mais simples que você conhece pode estar guardando segredos que podem mudar o mundo.